Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa estante aqui, para expor aqui as coisas que eu faço, as coisas que eu tenho pronta entrega aqui no ateliê. E eu usei para fazer essa estante aqui expositora, duas portas de guarda-roupa que eu achei na caçamba. Eu coloquei essas coisas aqui, algumas são pronta entrega, mas outras não, são só decoração, só para ver como é que ia ficar aqui depois de pronto. Estava assim antes de colocar a estante, então tava, apesar de eu gostar muito desse aparador, tava meio confuso, esse móvel colorido aqui não tava combinando, e com a estante eu consigo expor mais as minhas coisas. Então a minha porta, ela tem essas marcas aqui da dobradiça, depois eu acho que eu vou tampar, e tem esse friso aqui, que eu vou começar tirando esse friso, porque eu não vou precisar, não vou usar. Eu vou usar aqui um martelo e uma chave de fenda. Eu não tenho formão, se eu tivesse eu ia usar um formão. Eu vou dar umas batidinhas aqui, porque essa parte saliente, né, esse friso, ele tem cola e tem preguinhos. Deu bastante trabalho para tirar, estragou um pouco, alguns lugares saiu os pedacinhos da madeira, depois eu vou tentar colocar uma massinha para ver se arruma. Mas eu vou usar agora o outro lado que eu vou fazer a marcação, o lado que vai ficar mais aparente. Cada porta ela tem 2 metros de comprimento e 43 centímetros de largura. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dividir ao meio e depois eu vi a altura que eu precisava. Eu não vou passar todas as medidas para vocês, inclusive porque eu acabei mudando um pouco depois aqui para o meu espaço. Então, cada um se adapta aí, né? Faz o tamanho que for de acordo com o seu espaço, com a sua necessidade. Vou cortar aqui a madeira usando a serra tico-tico. Eu coloquei essa lâmina aqui, não sei a medida, ela é bem grossa, os dentes bem separados, então ela vai cortar estragando um pouquinho mais, mas ela corta mais fácil. Terminei aqui o primeiro corte e eu acabei esquecendo de falar para vocês que essa porta não é uma madeira maciça, ela é uma porta mesmo, encabeçada, então ela vai ter essas partes aqui abertas. Mas ela tá bem estruturada, tá bem firme, não tem cupim, então eu vou usar assim mesmo. Vou deixar essa parte aberta para ser a parte de trás. Agora eu vou fazer esse outro corte aqui, que já seria a altura da minha prateleira. Dividir ao meio, mas depois vocês vão ver que eu acabei diminuindo um pouquinho. Aqui eu acabei fazendo várias marcações. Eu vou também dividir ao meio, né? Essa parte vai ser as duas prateleiras da minha estante, as maiores. Então, só que uma delas vai ficar em cima da lateral e a outra por dentro. Então, eu vou ter que descontar o tamanho da madeira, vai ficar um pouquinho menor a parte de dentro. Então, além de medir bem, eu ainda peguei um pedaço, coloquei aqui em cima, para mim poder riscar com a própria madeira, para não dar muita diferença, para ver se eu cortava direito. Antes de cortar, confere bem. Existe até um ditado que a gente tem que medir 2 vezes e cortar uma, porque às vezes a gente acaba errando. Comecei aqui a montar a minha estante, eu só coloquei ainda as laterais, a parte de cima e a parte de baixo estão presas, o meio tá todo solto ali, que eu ainda não sei como vai ficar. Eu tô parafusando, tô colocando parafuso, mas antes eu faço um pré-furo, para que a madeira não estrague e o parafuso também entre um pouco mais fácil. Fazer as prateleiras e para definir o lado na lateral, eu cortei uma tábua, né, 2 tábuas aliás, depois eu acabei mudando com 43 centímetros. E vou usar a própria madeira, a tábua que eu cortei, para mim poder fixar a divisória. Vou prender ali e daí eu vou usar como guia para mim poder parafusar. Poderia também, ao invés de prender, só medir direitinho e fazer as marcações para poder parafusar.
Eu prendi a tábua usando esses grampos. E agora eu só vou colocar aqui a lateral. Mas eu tenho que cuidar onde eu vou furar, porque ela não é uma madeira maciça, então eu vou medir mais ou menos aqui para mim poder colocar o parafuso nesses lugares. Fiz a mesma coisa do outro lado com a madeira que eu havia cortado. Fiz na parte de baixo, depois virei e fiz a mesma coisa na parte de cima. Mas depois eu acabei mudando as prateleiras. A princípio ficou assim. Agora falta fazer as divisões para colocar as prateleiras. Para poder ter uma noção onde eu queria as minhas prateleiras, eu fui colocando ali algumas coisas até dar altura, para mim poder ver se cabia o que eu quero colocar. E eu resolvi que não vou fazer na mesma altura. Então, uma vai ficar mais alta, a outra vai ficar mais baixa, assim eu posso colocar coisas de tamanhos diferentes. Eu marquei ali com um lápis a altura que eu queria. E eu, para poder colocar a prateleira, eu tô usando essas ripinhas aqui. Tô colocando 2 parafusos em cada uma, em cada lado. E eu não vou prender a minha prateleira, ela vai ficar solta a madeira ali em cima. Assim, quando eu quiser mudar ou tirar a prateleira, vai ficar mais fácil. Assim, eu posso variar a altura das coisas que eu vou colocar. Para esconder essas partes aqui da dobradiça, eu cortei alguns pedacinhos, poderia usar massa, mas eu cortei alguns pedacinhos que sobraram da o corte que eu tava fazendo, diminuí um pouquinho. Tô tentando abrir um pouquinho eles com estilete, porque quando a gente coloca aqui, ele acaba ficando mais grosso, mais alto. Mesmo assim, não vai ficar bem certinho, mas eu tô tentando, na medida do possível, deixar eles mais ou menos parecido com o corte. Vou dar uma limpadinha e vou colar com cola branca. Vou colar, colocar uma fita crepe para ver se fica no lugar. Poderia colocar massa, mas eu acho que a massa, o buraco é meio grande ali, vai ficar meio frágil. Eu vou encaixar aqui os pedacinhos, vou cortar o que der e se ficar buraco depois eu preencho com a massa. Em um dos lados da parte de cima também ficou um buraco bem grande. Eu também tô fazendo a mesma coisa usando um pedacinho. Vou colocar cola branca, cortei primeiro até que desce ali no lugar. Vou colocar cola branca e depois se ficar buraquinhos eu também vou colocar a massa. Tô lixando aqui toda a parte que tá saliente. Para isso eu tô usando a esmerilhadeira, mas também poderia ser uma lixa, só que a esmerilhadeira vai muito mais rápido. Tô usando ela com esse disco aqui, é um disco flap de grão 120, se eu não me engano. Então agiliza bastante. Eu usei a esmerilhadeira só nessas partes que eu precisava desbastar. E agora eu vou dar um acabamento em tudo, uma lixadinha na peça toda. Eu vou usar a lixadeira, poderia também só ser uma lixa na mão mesmo. Mas eu tô usando aqui a lixadeira e eu não me lembro o número dessa lixa. Ela não é muito fininha, mas também não é aquela grossa. Só para mim poder dar um nivelamento aqui para poder pintar. Eu acabei esquecendo de gravar essa parte, mas eu já passei massa corrida aqui, massa corrida de parede mesmo, que era o que eu tinha por aqui. E tampei todas as imperfeições que tinha, esses buraquinhos que havia ficado quando eu coloquei o pedacinho ali. E já lixei com a lixa manual mesmo, para tirar o excesso de massa e deixar tudo bem lisinho. Agora é só fazer a pintura. Eu vou usar aqui tinta PVA, mas pode ser tinta latex. Eu só tenho um pouquinho, então eu vou dar preferência para passar nessa parte da frente, a parte que aparece mais. Não sei se vai dar para passar em tudo, mas eu vou usar essa que eu tenho aqui. Acabou minha tinta, eu consegui passar, não ficou muito bom, mas tá bem razoável.
Eu passei nas prateleiras, passei um pouco na parte que ia aparecer mais. Deu para passar na frente, ficou bonito, então tá bom. E eu passei com um rolinho e nos cantinhos, né, nos lugares que tinha lá a minha ripinha, eu passei com um pincel. Depois do móvel pronto, eu acabei fazendo alguma mudança ali. Eu achei que a parte do meio, que eu queria colocar coisa maior, estava muito estreita. Então, eu mudei a prateleira do lugar, a divisória, cortei a prateleira e agora sim tá bom. Aquela parte do meio ali do chão, eu preferi colocar sobre um pedacinho. Eu coloquei, também parafusei, só para dar um apoio. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!